chamar a comandante da próxima mesa. Olha esse currículo, que pessoa irritante. Ela é apresentadora, jornalista e produtora audiovisual. Ela também é especialista em gestão de produção e negócios audiovisuais, e em direitos humanos, e também em responsabilidade social, e também em cidadania global. Quer dizer, sabe aquele primo que sua mãe te aponta? Seu primo já tem 5 faculdades. Ela é essa bendita. Muitos aplausos para a apresentadora do Bem-Estar, Valéria Almeida! Irritante. Gente, eu preciso de você na minha vida. Eu não queria ser um primo seu nunca, Valéria. O palco é seu. Eu quero é você na minha vida para elevar a moral desse jeito, sempre, né? Quando a gente estiver assim, mais cambaleando, assim, chama você que dá tudo certo. Eu queria fingir naturalidade também para o dia de hoje, mas não dá. Eu queria agradecer, antes de tudo e de qualquer coisa, a todos os mestres que abriram caminhos para a gente estar aqui. Obrigada por tudo e por tanto. Vai fazer 11 anos, daqui a 2 dias, que eu faço parte dessa empresa. 11 anos contando histórias, 11 anos tentando contar as minhas histórias e abrir caminhos para outras pessoas. A professora Rosane Borges, que está aqui, muito me honra com essa audiência. Muito obrigada. Merece os nossos aplausos. Ela fala uma coisa importante. Aplausos para essa mulher, por favor. Ela é uma luz no nosso caminho. E ela fala sobre uma coisa importante, que é a diferença da representatividade e da representação. Porque a representatividade importa, é claro que importa. Cada vez que um de nós aparece, né, no vídeo, que alguém se motiva. Eu acho até curioso que, esses dias, uma apresentadora me escreveu para dizer que, por ter me visto no Profissão Repórter, ela acreditou que era possível e ela foi fazer faculdade, e hoje ela é uma apresentadora. Pensei, nossa, quanta coisa aconteceu em 11 anos. E que bom que hoje a gente tem mais pessoas para nos representarem, para nos inspirarem, mas a representação importa, e importa muito, porque, afinal, de que jeito que a gente está representado? Que histórias são essas que estão contadas? E aí eu tive a honra, né, de ser chamada para falar de uma mesa sobre ficção, e eu acredito muito no poder dessa representação quando a gente cria o nosso imaginário, quando a gente alimenta quais são as referências, que histórias são essas que a gente está contando. Quando a gente tem tanta dificuldade de imaginar um futuro, como a Adê trouxe aqui, em que os bons lugares são ocupados por nós, quando a gente ainda tem tanta dificuldade e precisa dizer no dia de hoje que a gente é uma pessoa e que a gente pode falar sobre todas as outras coisas, que a gente quer falar de moda, a gente quer falar de comida, a gente quer falar de turismo e de todas as outras coisas que todo mundo gosta. Então, essa representação faz muita diferença. Então, agora a gente vai falar sobre o poder dessa representação na construção do nosso imaginário, para que a gente também possa ter realidades melhores, né? E aí, antes de chamar os nossos convidados, eu quero, por favor, pedir para rodar o vídeo que a gente tem aqui sobre ficção. Quem inventa nossas histórias? Nossa cultura, nossa luta, nossos costumes. Por muito tempo, fomos apenas coadjuvantes. Hoje, somos protagonistas. Somos griots. Nosso olhar é outro. Do cativeiro, meus caros, é uma vergonha para esse país! Mas a dor que nos atravessa não nos define. Somos maiores que o sofrimento. Agora, nossas histórias e outras histórias serão contadas por nós mesmos. Nós por nós. Negritudes 22. Viva as narrativas pretas. Narrativas pretas vivas. Viva! Viva! Eu vou chamar as pessoas para compor a mesa, mas antes eu preciso também agradecer aos negros e negras que compõem a TV hoje, os jovens que me inspiram. Muito obrigada, porque a gente se fortalece, a gente se inspira, a gente se apoia, e eu agradeço muito por cada um de vocês. Obrigada.
E agora, para compor a nossa mesa sobre ficção preta, contadores de suas próprias histórias, vamos dar boas-vindas, para começar, a 4 griots. 4 griots. E o primeiro é ele, que muito me inspira num nível que eu me sinto honrada cada vez que a gente pode se ver, se falar. Jefferson D., por favor, vem para cá. Ele é roteirista e diretor atualmente. Está aí na novela Além da Ilusão, nessa direção. Nos presenteou com o Dr. Gama, com um presente lindo, que é uma inspiração. E aí dirige também no Globo Sucesso Escola de Gênios. Obrigada. Eu que agradeço. E aí eu quero trazer para cá uma outra referência, uma outra inspiração que fica à frente da câmera. Ele já foi herdeiro, neurocirurgião, pixinguinha nas telas. Recentemente viveu o dragão mais fofo e mais amado do Brasil. Ele é cantor, criador de conteúdo infantil, que é uma inspiração e todo mundo precisa conhecer. Pai, vem para cá. Cadê você, Davi Júnior? Obrigada. E aí, gente? Boa tarde. Olha, e agora a nossa mesa tem uma dupla que funciona em harmonia, com cadência, com humor, e que é referência, nota 10 no enredo. Thaís Pontes e Renata Andrade, por favor. Elas escreveram agora a série Encantados, que está a todo vapor em gravação. A gente vai conhecer já, que está próximo aí. Tá próximo? Tá gravando. Tá gravando. Olha a pessoa ansiedade, tipo, não pode falar muito, né? Tipo, rola um spoiler, né? Mas o Paulo falou de fofoca, se for mesa de fofoca, pode me chamar. De fofoca? Também, que Podemos? Então, olha lá, Paulo. Gente, que prazer. Obrigada. Isso é muito lindo, é muito potente. É o que a gente fala, não dá para fingir naturalidade, porque é um privilégio poder estar junto para construir narrativas positivas sobre nós, né? E aí, para começar, eu queria que vocês falassem aqui para a gente sobre esses trabalhos, os trabalhos atuais, ou os mais recentes, que vocês consideram que estão aí nesse caminho dessa construção dessas narrativas que a gente quer ver contadas. Vamos começar? Por favor. Então, boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz, muito emocionada. Eu e Thaís, nós somos uma dupla de vida, somos amigas há muitos anos e agora estamos nesse nosso primeiro trabalho, nossa criação, que é o Encantados. E a gente está vivendo... todo dia é um acontecimento, né, Thaís? A gente celebra esse encontro, essa possibilidade de fazer uma série predominantemente negra. Nós trabalhamos com 15 atores, 11 deles são negros, e trazer para a tela essa representatividade preta é muito importante. A gente ouviu aqui as outras pessoas falando sobre como se espera que os negros falem apenas de dor, né? E a gente tem uma série de humor e com protagonismo negro, com histórias negras que vão além do que se espera que os negros contem, né? Então, é um prazer muito grande poder ter esse espaço, a gente poder contar nossas histórias, as nossas narrativas, e a gente espera que as pessoas se conectem com a gente. Sim. E aí o que dá para a gente falar dessas histórias que vocês estão contando, dessa nossa casa? Porque só pelo que você já disse, eu já imaginei minha casa de preto, né? Que é isso, tem tudo isso. Tem humor, tem leveza, tem as nossas dores, ok? Mas o que mais que tem que dá para contar? A nossa história, ela é sobre 2 irmãos, então fala de família, que herdam um negócio, na verdade, 2 negócios. É um supermercado e uma escola de samba. Então, não fala sobre rivalidade, mas fala sobre o conflito deles e sobre os funcionários, que, além de serem os funcionários do mercado, são componentes da escola de samba. Então, a gente coloca uma lente de aumento nessas pessoas que muitas vezes são invisíveis, né?
que as pessoas passam e não dão bom dia quando passam no caixa e que brilham no carnaval. Então, a gente quer falar de sonho, a gente quer falar de família, de amizade, como a Renata falou, não falar só das nossas dores, né? É importante também falar e mostrar esse olhar diverso. E a gente é muito legal quando a gente é feliz. A gente é muito legal mostrando nossa pluralidade. Pluralidade, tá certo. Maravilhoso. E mostrar como a gente pode apresentar outros olhares. Eu acho que o Encantados é isso também. A gente quer mostrar um pouco disso. Que bom. E que seja um sucesso, como a gente já visualiza essa alegria que é. Falo, gente, quando a gente se encontra, né, é um acontecimento. Isso daqui, o cafezinho ali, é um evento. Quanta coisa, quanta emoção junto. E aí, Jefferson, quando você traz... Primeiro que você... o Dr. Gama, ele foi uma catarse, né, para a gente. Queria que você falasse desses seus trabalhos, como tem sido para você. Para mim, tem essa relação de contar histórias que eu gostaria de assistir, né? Então, toda vez que a gente pensa abolição, por exemplo, a gente pensa... A primeira imagem que a gente tem na cabeça, pelo menos a gente aprendeu na escola, é da princesa Isabel concedendo aquele ato de bondade, né? E aí a gente conhece a história desse homem chamado Luiz Gama. Então, para mim, tem essa relação de contar essa história que eu gostaria de ver na tela, né? Foi muito engraçado, que a pessoa que escreveu o roteiro, um homem branco, e aí ele começava por um evento muito importante no filme, que era o enterro de Luiz Gama, que foi mais da metade da cidade de São Paulo estava lá, né, no enterro, dada a importância. Senhores de pessoas escravizadas, as próprias pessoas escravizadas estavam ali, padres, enfim, o Luiz Gama era uma figura já muito conhecida em São Paulo. Mas aí, quando eu li a primeira versão do roteiro, eu falei, então, a gente não pode começar a história de um homem negro pelo enterro dele, né? Por mais importante que esse enterro tenha sido. E olhando aqui, o filme está no Globoplay e vocês não vão ver o enterro do Luiz Gama. Há muito que ler sobre o Luiz Gama. Mas essa importância de quem foi esse homem, com quem que ele debateu, quem ele formou, né? Rui Barbosa, por exemplo, José Bonifácio, esse lugar de debate desse homem preto, né? E aí a gente passa, talvez, a pensar novamente nessa situação, o que é o 13 de maio, né? Não como uma concessão da princesa, mas por uma leitura possível de uma luta, né, dos nossos ancestrais, né? Então, para mim, essa é uma história que eu gostaria de contar, né? E aí surgiu essa história de fazer o Luiz Gama, essa parceria com a Globo Filmes, que é muito importante nessa contação de histórias, né, de muitas histórias. A gente acabou de ver um vídeo com muitos filmes da Globo Filmes, essa confiança, né, e a gente poder contar a história e ver um cartaz e um filme está lá, cujo título é aquela foto daquele homem negro, e a primeira palavra do título é doutor. Doutor, isso faz toda a diferença, né? E é isso, são histórias que eu gostaria de conhecer, gostaria que minha filha conhecesse, e gostaria que os advogados pretos conhecessem, que é muito importante, as advogadas pretas conhecessem, e que a população conhecesse. Então, é um filme que talvez você não vai encontrar nenhuma imagem de terror ou de espetáculo da violência sobre nossos corpos pretos, mas vai ver um homem negro advogado, advogando as causas negras e as causas brasileiras, porque muitas vezes a gente quer prender esse homem, do Luiz Gama, como advogado, como poeta. Ele foi tudo isso, né? Ele foi tudo isso. Tudo é isso. É contar as nossas histórias, né? A narrativa que a gente quer ver, né? A representação. Olha aí, professora. Agora, você tem ocupado espaços, porque eu lembro quando eu vi você num papel todo de terno, e eu olhava aquele homem preto de terno, e eu dizia, gente, ele não está no mesmo lugar que sempre colocam a gente. E aí agora você está numa série, médico.
Como Doutor. doutor. Como é que é para você? Como é que tem sido essa construção dessas narrativas também? Gente, primeiro, para mim, eu ouvi o AD, todo mundo falar que eu estou muito nervoso de estar aqui. Eu realmente estou, porque tem muitas referências aqui na minha frente. Sentar aqui é meio estranho, assim. Ao mesmo tempo, eu estou em casa, dá vontade... Quem eu não conheço, dá vontade de chamar de primo e prima. Sabe quando você tem essa vontade de chamar primo e prima? Então, é uma delícia estar aqui trocando com vocês. Obrigado pela oportunidade. Para mim, eu costumo dizer que eu tenho inaugurado espaços no meu imaginário, porque quando criança, eu nunca tive a ambição de ser doutor, porque eu não achava que isso fosse possível para mim. Eu tinha a ideia de que eu podia ser funcionário público, porque meus pais eram funcionários públicos, e eles me venderam a ideia de que funcionário público é número e não cor. E isso faz toda a diferença para a gente não ser mandado embora, para a gente não ser, enfim, estigmatizado como a gente é em outros segmentos. E a partir do momento em que a arte entrou na minha vida, eu me permiti sonhar. E os meus personagens, eles, graças a Deus, eles vêm num outro registro. Eles me dão uma experiência de vida que talvez eu, Davi pequeno, Davi criança, não teria, não tinha como olhar para esse lugar. O Mauro, que é o personagem que eu estou fazendo agora, na 5ª temporada de Sob Pressão, foi um trabalho árduo porque me faltou referência. Eu achei um médico, que eu faço um neurocirurgião, gente. Quando eu cheguei para conhecer o personagem, me disseram que o médico acha que é Deus e o neurocirurgião tem certeza. Quando é que a gente consegue se ver enquanto corpo preto como Deus, se não nos orixás, né? Que bom que a gente pelo menos tem um lugar como esse. Mas fora isso, a sociedade não coloca a gente dessa forma. Então, para mim foi muito difícil. Eu encontrei um médico negro já se aposentando que pôde me dar, pôde me narrar a perspectiva deles de ser um médico negro na sociedade, todos os traumas que ele teve, todas as dores que não vale a pena a gente falar aqui, porque a gente não está falando disso aqui hoje. Mas eu inaugurei um lugar de que eu não só me permito sonhar ser, como também eu crio esse imaginário nas crianças, nos adolescentes, nos jovens que estão assistindo a nossa dramaturgia, estão assistindo o nosso trabalho. Então, foi muito significativo pegar um personagem como esse, que quebra o estereótipo do negro, que está sempre num lugar de subemprego, de subserviência. Estou fazendo o Fim agora, que é uma série do livro da Fernanda Torres, que a gente está transformando em série. E eu faço um personagem que tem uma família inteira negra. Eu sou marido da Heloísa Jorge e genro da Zezé Mota, gente. Olha que delícia, que maravilha. Que luxo. Não é? Uma família toda preta, com filhos pretos. É a primeira vez que eu estou tendo essa experiência e está sendo maravilhoso, porque a coisa é quase que orgânica, sabe? A nossa troca ela é orgânica, porque, de fato, a gente não tem as mesmas experiências, mas é muito próximo. A nossa realidade é sempre muito próxima, né? Se a gente for puxar 2, 3 gerações para trás, é tudo a mesma coisa. Então, a gente dialoga muito melhor quando está junto e é muito enriquecedor para a gente, enquanto artista, poder dar isso para o público, sabe? Poder dar essa perspectiva para o público de que a gente consegue fazer outras coisas para além da nossa dor, para além das mazelas que a sociedade impõe. E o terceiro, e meu amor maior, na verdade, é porque é o objetivo que me impulsiona a falar com criança, porque hoje eu sou pai, não só por isso, mas hoje eu sou pai e eu tenho uma visão de que a gente transforma o mundo através das crianças, né? A gente transforma falando com as crianças através da primeira infância, buscando um futuro melhor. E eu criei o Hora do Black, junto com a minha esposa, que é um desenho animado. Quem não viu, por favor, procure saber. Que é um desenho animado com protagonismo negro, onde uma família inteira apresenta a nossa perspectiva, com músicas, com história, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E fizemos a primeira temporada, estamos buscando a segunda, mas a perspectiva de que a gente pode ser o que a gente quiser
a gente está apresentando através da primeira infância, não só para os negros, mas para os não negros também, normalizarem esse lugar de que a gente pode ser o que a gente quiser. É isso. Aí, como dizia minha avó, é de pequeno que se aprende, né? Então, vamos lá. Tendo boas referências desde sempre. Agora, aqui a gente está falando sobre essa representação, de como a gente quer se ver, como a gente quer se projetar. Mas eu também queria que vocês falassem, enquanto criadores, sobre pessoas negras falarem sobre qualquer outra coisa que não seja negros, né? Porque, senão, também a gente sempre vai ficar sempre nesse lugar de, se temos uma história sobre negros, vamos chamar essas pessoas, e se é sobre outro assunto? Qual é o teu ponto de vista, Jefferson? Eu tenho tido uma experiência muito interessante, que é vir do cinema independente e fazer telenovela. Ou seja, eu estava trabalhando com milhares de pessoas, né, enfim, que vão aos cinemas, tal, ou que vêem um filme no streaming, e, de repente, estou ali fazendo um capítulo de novela das 7, quando foi com o Davi, Bom Sucesso, o sucesso de Bom Sucesso, e agora fazendo Além da Ilusão. Estrelado, vamos dizer assim, por Larissa Manoela e Rafael Witt, e grande elenco também. E aí tem essa relação de poder contar qualquer história. Uma história de amor é uma história de amor. Seja Romeu e Julieta, do Zeffirelli, ou seja Romeu e Julieta, feito lá no Vidigal pelo Nós do Morro. As histórias de amor são histórias de amor. Então, para mim, eu me sinto muito à vontade de contar qualquer história. Meu sonho é poder fazer Baby, o porquinho apaixonado no Brasil, né? Dada a minha... Porque é um pouco, até, assim, quando a gente pensa no cinema brasileiro, é um pouco esse lugar que o homem branco brasileiro tem. Ele conta qualquer história sobre qualquer perspectiva. É um pouco esse lugar de liberdade, né, que a gente procura o tempo todo, né? Se exercitar enquanto artista, falando sobre tudo aquilo que a gente gostaria de falar, né? Do meu ponto de vista, do meu lugar, né? Desse menino preto que queria ser jogador do Taubaté, que nasceu do lado do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É desse lugar que eu quero contar as minhas histórias, né? Então, eu procuro me sentir muito livre, e, nesse sentido, eu agradeço muito ao fato de poder me exercitar diariamente fazendo telenovela, porque eu posso contar várias histórias, né? E, obviamente, vendendo o jabá da novela das 6, que está muito bonito, nosso assessor Renato Nogueira, Além da Ilusão, às 18. Famílias negras, muitas famílias negras na novela das 18. É isso. Estou muito feliz de contar essas histórias das famílias negras e contar histórias brasileiras, né? Me fala, me dá o seu olhar também sobre essa contação de todas as histórias. Então, eu acho que nós devemos e podemos contar todas as histórias e falar sobre tudo. Eu acho que é difícil quando colocam a gente no lugar de apagar incêndios sobre racismo, para dizer se é preto ou negro. A gente é muito mais do que isso e a gente pode falar sobre tudo. Eu acho que o nosso olhar é diverso. Nós 5 aqui temos visões diferentes sobre o mundo e vamos contar histórias diferentes. Então, eu me sinto apta a falar sobre qualquer coisa e eu acho e o que eu não souber, eu vou estudar e vou aprender como os brancos fizeram no audiovisual durante essas décadas todas. E eu acho que a gente também tem que ter a possibilidade do erro, que isso dificilmente é dado para a gente. Os nossos primeiros estão chegando agora. Então, eu acho que a gente também tem que poder errar. É um medo que eu tenho. Eu fico assim, meu Deus, eu não posso errar, e se não der certo, e se eu não conseguir? Porque a gente sabe que a segunda chance é difícil. E parece que você também está prejudicando todos os outros. Exatamente. Se você erra, é como se você fechasse a porta para todo mundo. Exatamente. É uma carga, mas eu acho que a gente consegue lidar com isso e a gente tem que falar sobre tudo e vamos falar sobre tudo. Eu só queria dizer e reforçar, que é uma coisa que eu tenho dito sempre, que quando a gente erra e entendem que um coletivo errou, é porque não estão entendendo a gente como pessoa. A gente é uma pessoa, um indivíduo que tem pensamentos, ideias, comportamentos muito distintos. E aí, às vezes, eu olho e falo assim, gente, olha para a Câmara, para o Congresso.
tem um monte de gente branca. As pessoas ali, por acaso, se entendem. Às vezes a gente vê cenas que são bem bizarras. Eles têm o direito de ser pessoas. Cada um com seu ponto de vista. A gente também. E aí ter essa leveza para existir, contar qualquer história, poder arriscar, errar, é um direito de pessoa. É o direito de sonhar, né? Que eu falei anteriormente. Somado a isso também, poder se aquilombar e trazer outras pessoas que entendem a sua narrativa também é muito bom. O Jefferson falou da gente ter trabalhado junto. Eu lembro de cenas bobas, cara, que a gente conseguiu fazer, bobas no sentido de que se eu tentasse emplacar isso num outro momento, seria difícil. Tipo, aquele momento que a gente fez a cena de sentar no meio-fio, eu e meu irmão, para trocar ideia, é uma coisa que, se eu fosse falar num outro momento, a pessoa não entenderia. Mas eu cheguei para o Jeff e falei, cara, isso aqui é muito periferia. É porque a gente sentava, adolescente, na esquina, para trocar ideia com os amigos. A gente fazia muito isso, ele comprou na hora. E eu, sentei lá com o Antônio, a gente fez a cena e ficou linda. Então, sonhar para além desse lugar que colocam a gente, não tem limite. Não tem limite. Eu tenho a visão de que o meu teto era muito baixo. E hoje, com 36 anos, eu me permito sonhar, ser qualquer coisa. E, como artista, isso me dá a possibilidade de fazer qualquer coisa, que não só um corpo preto representando alguém que está nesse lugar de preto. A gente tem uma missão, né, como artista, como corpo político, de poder chegar nas casas, chegar no imaginário coletivo e trazer esperança. Pelo menos isso é o que enche meu coração, sabe? Trazer esperança, trazer amor, trazer orgulho e se permitir ou poder ser qualquer coisa. Eu acho que hoje é o mínimo do mínimo para deixar de ser sobrevivente e ser só uma pessoa, né? Porque muita gente já nasce sem esse peso de ter que sobreviver. Para além disso, a gente já cresce com essa coisa. Eu sou pai, gente. É muito difícil, porque hoje eu saio de casa com medo duplo de morrer, porque eu preciso voltar para casa. Antes de ser, eu já tinha. Mas a gente que é preto já tem isso na raiz. Tem gente que não, tem gente que só vive. E isso faz toda a diferença. Então, sonhar ser qualquer coisa, eu acho que essa é a diferença que a gente precisa trazer para as próximas gerações, né, de negros e negras e negres que estão vindo por aí. Eu acho que há uma expectativa muito grande ainda de que a gente conte as mesmas histórias, né? As pessoas esperam que os negros falem somente de suas dores. Eu acho que há espaço para isso. A gente pode falar da pauta racial, sim, continuar falando, mas essa pauta racial ela não pode ser única, né? A gente quer falar do que nos move, do que nos faz rir, do que a gente sonha, né? Então, a gente quer ter oportunidade, quer ter espaço para falar de outras coisas. E, como a Thaís falou, a diversidade ela existe, inclusive, dentro das narrativas pretas, né? Cada um de nós aqui tem um olhar diferente sobre a mesma coisa. E eu acho que essa visão plural de uma mesma história, da maneira como a gente conta e da maneira como isso é recebido, isso precisa ser exercitado. Então, acho que o nosso maior desafio, e eu acho que a gente tem conseguido, romper, não atingir as expectativas de quem espera que a gente conte as mesmas histórias. Então, acho que vale a gente correr atrás, contar as histórias que a gente quer, e não contar o que esperam da gente. Valéria, posso só Mestre, fazer um comentário? você pode. Eu acho muito... É porque imagine uma história sobre um homem negro, gay, traficante de Miami. Essa história jamais seria feita, talvez, nos nossos espaços. Esse filme foi feito. Esse filme concorreu ao Oscar. E esse filme ganhou o Oscar. Chama-se Moonlight, do diretor Barry Jenkins. A história de um homem preto, gay, traficante e morador de Miami. Miami, eu só me lembrava do Scarface, né? Então, ou seja, há muitas histórias que podem ser contadas para
todos. As nossas histórias pretas, né? Não sei quem já foi a Miami, mas nunca mais você vai a Miami do mesmo jeito, depois que você vê o Moonlight. Ainda toca Caetano Veloso lá. Muito bom. Aí, eu quero falar desse lugar que é a inspiração. Porque aí você fala, né, desse papel, dessa transformação que você faz no público, numa nova geração, das histórias que vocês contam e trazem perspectiva para além do que esperam que vocês contem. A gente hoje tem um país com 28% do PIB produzido por pessoas negras. E a gente sabe que se as pessoas negras avançam, isso melhora. De que jeito que essas narrativas que vocês contam motivam, vocês acreditam que inspiram outras pessoas a se moverem, a acreditarem que podem ser os médicos que você não acreditou poder ser? Ai, o dinheiro move o mundo, né, gente? É bom botar os pretinhos tudo com dinheiro para poder ir para Miami, para poder ir para Tanzânia, igual o Manuel, viajar igual o Preto Zezé, viaja tudo que é canto aí, a gente fica vendo. É isso, é bom a gente motivar essa nova geração a ter uma perspectiva de vida saudável, qualitativa, como é que o professor falou? Cosmofilia, criar pontes para que as novas gerações venham com força, acreditando que pode ser o que quiser e fazer o que quiser. E isso é dinheiro, né, gente? A gente precisa botar o dinheiro no bolso. Para botar dinheiro no bolso, a gente precisa ter oportunidade. Oportunidade de trabalhar e mostrar que a gente pode fazer. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha me visto como cantor, por exemplo, apesar de ter nascido numa família de músicos. E eu resolvi me experimentar no The Masked Singer porque era máscara, porque ninguém sabia que eu era eu. Eu não competia, a cor da minha pele não vinha na frente. Acho que essa é a frase que melhor se encaixa para esse lugar. Era o talento pelo talento. Você precisa mostrar o que você tem. Então, você canta, você dança, você atua, tudo dentro de um monstro. E ali você mostra o que você é capaz de fazer ou não. E eu só consegui ver o que eu era capaz de fazer no processo. Mas se eu fosse botar a cara para ser esse artista, eu tenho certeza que seria 3, 5, 10 vezes mais difícil. Porque a quantidade de vezes que eu cheguei e botei o microfone na mão para cantar na frente das pessoas, minha pele chegava primeiro, a minha timidez, a minha falta de entendimento que eu podia. Tem isso também. Então, ter essas pessoas que são hoje referência, como a Larissa, como a Emicida, como outras pessoas, que estão chegando hoje, mostrando que a gente pode ser bem-sucedido, que a gente pode ter uma vida qualitativa, que a gente pode ser ponte, eu acho que é o que me motiva a continuar a ser artista e continuar a ser curioso e continuar a querer criar pontes para novas gerações. Por favor, Thaís. Então, eu acho que a gente tem que espelhar novas possibilidades e possibilidades que, em alguns casos, ainda não são reais, mas deveriam ser e podem ser. Eu sou noveleira e cresci assistindo televisão, assistindo novela, e eu lembro que as crianças que eu via, que eram iguais a mim, eram filhas da empregada. Quem parecia com a minha mãe era filha da empregada, era empregada. E eu achava natural, por quê? Porque eu olhava para o lado e minha mãe é empregada. E eu era filha da empregada. E aí o meu imaginário era povoado, o médico é branco, o mocinho que ia na igreja resgatar a mocinha e falar não case, era o branco. Então, eu acho que a gente precisa mudar isso. E eu vou falar uma coisa rapidinha assim, que aconteceu e que me impactou. Outro dia eu fui num evento e a maioria era branca na plateia e havia uma dinâmica. E a pessoa perguntava o que vem à cabeça quando você ouve a frase mulheres negras. E a plateia começou a falar, começou racismo, exclusão, solidão da mulher negra. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a primeira coisa é isso? É só isso? E eu acho que isso é o imaginário que foi construído e que a gente precisa mudar e
E nós consumimos e nós podemos mudar isso também e criar novos imaginários. Mestre. Eu acho que a gente gosto da ideia de que a gente não veio, nossos ancestrais, não vieram do mesmo lugar, não vieram ao mesmo tempo, não vieram para os mesmos lugares. Ou seja, por que a gente tem que contar a história sempre igual? Né? Então, acho que tem um lugar aí que é da diversidade preta, que é de contar histórias de maneiras diferentes, sobre épocas diferentes, sobre visões de mundos diferentes. Né? E essa é uma ideia de dramaturgia, mas que é muito interessante, porque ela vai bater em questões técnicas, em questões de iluminação da pele preta, em questões de maquiagem da pele. Olha aqui, são 5 pessoas, cada um com um tom de pele diferente. Né? E isso é muito triste quando a gente vê uma dramaturgia e você vê que a pele, o Denzel Washington, realmente ele é bonito. Eu o vi de perto, ele é realmente muito bonito. Mas ele e Dona Viola Davis também são lindos, mas estão muito bem maquiados, tecnicamente estão muito bem preparados para aquele espaço de dramaturgia. Então, é uma conversa que a gente tem, que às vezes é muito artística, muito na viagem, mas que essa diversidade que a gente fala, ela bate em questões técnicas mesmo. Para iluminar esse evento, se esse evento fosse um evento só de pessoas brancas, talvez não precisaria de tantas luzes aqui, mas precisa de mais luz. Ou seja, até para fazer filme com preto é mais caro. Né? Na hora de falar com o Vila, com o seu Ricardo, fala, olha, realmente precisa de mais dinheiro, porque precisa iluminar a pele preta. E, no caso do Davi, quando ele abraçava e tinha lá suas cenas com Dona Grazi Massafera em Bom Sucesso, tem essa delicadeza também de iluminar a pele branca, de iluminar a pele preta, ou seja, de criar dramaturgia brasileira, né, e buscar esses lugares. Eu gosto dessa ideia, essa diversidade que a gente fala vai bater em algum momento na criação do roteiro, do argumento, e vai bater em questões técnicas também. A gente acha essas pessoas lindas porque realmente é um desenho de produção grandioso. Né? E é muito bom que a gente esteja nessa casa, né, porque esse é o lugar do grandioso também. Esse é um lugar que os nossos sonhos... O futuro já começou, como diria... Eu gosto dessa frase da empresa, o futuro já começou. Não vamos cantar só no final do ano, não. A gente fala muito de representatividade, eu acho que é importante que a gente tenha sempre esse entendimento. Eu estar aqui hoje, eu, uma mulher negra, suburbana, de Oswaldo Cruz, que um dia sonhei trabalhar na televisão, criando para o audiovisual. Hoje, eu estar aqui é tão importante, tanto em respeito aos meus sonhos, quanto pelo que eu entendo que eu represento, sabe? Eu acho que é muito importante que outras garotas negras me vejam a Thaís e entendam que é possível. A gente é sempre colocado nesse lugar da caixinha da mulher negra. Carol está ali concordando comigo, tão suburbana quanto eu. Como se espera que a gente fique no lugar de invisibilidade, né? Então, quando a gente luta e consegue chegar nesse lugar, isso é tão importante, tão poderoso, porque a gente tem esse entendimento de que outras pessoas podem olhar e entender. Já foi mais difícil. Hoje em dia, talvez ainda seja, mas é bem menos do que ontem, né? Então, acho que é a gente entender isso e escancarar a porta para que outras pessoas venham e entendam que existe esse espaço, e esse espaço é nosso e a gente vai ocupar. Vai ocupar e vai seguir inspirando. E eu fiquei arrasada porque apareceu uma plaquinha ali do encerra. Tipo, encerra. O diretor apareceu ali com encerra. A gente precisa encerrar, mas eu vou pedir para vocês deixarem aqui uma dica aí, uma referência do que inspira vocês para que outras pessoas possam se inspirar também. Então, eu tenho muitas referências. Eu me inspiro em muitas pessoas que vieram antes de mim, de pessoas que estão comigo agora. Aqui nós temos alguns exemplos. Na plateia temos Pedro Alvarenga, Michel Carvalho. Tem muita gente que está aí fazendo e que são pessoas do meu tempo. E eu quero falar dessas pessoas porque elas são referências para mim também. E a gente está aí trabalhando junto. E eu torço muito. É uma torcida muito grande entre nós aqui. Estou olhando para a Márcia. Eu queria falar também sobre isso rapidinho. Porque se eu estou aqui, se a Thaís está aqui, nós somos crias de uma oficina de comédia para autores negros. Então,
o Encantados, a nossa série, ele é cria desse projeto, porque houve pessoas brancas que não se portaram como salvadores, né? A Márcia Lins, o Celso Tadei e a Gabriela Amaral são pessoas que tiveram consciência de que precisava nos dar esse espaço, precisava qualificar pessoas negras. Então, eu sou muito grata a isso. Um beijo grande para a Márcia, para o Celso, para a Gabi. Eu tive muitas referências que me trouxeram até aqui, mas, como ela falou, eu também gosto muito de trazer as referências atuais, como Jefferson D. Para mim, é uma referência máxima, é uma honra poder ter trabalhado com você, irmão. Muito grande. Preto Zezé, Paulo, enfim, uma galera que está aqui. Mas tem uma galera que está no backstage que eu também amo e são referência para mim. Júnior Vieira está ali, Felipe Tissá, Renatinha. Uma galera que está fazendo esse movimento aqui acontecer e que dá o sangue, gente. Dá o sangue mesmo para que a gente possa construir uma narrativa diferente dessa que a gente aprendeu e cresceu ouvindo. E, óbvio, Milton Gonçalves, meu pai. Eu vou só assinar embaixo do que a Renata falou, porque concordo plenamente. As minhas referências, tem Shonda Rhimes, tem Issa Rae, mas eu tenho aqui tão próximo pessoas que me inspiram, Paulo Lins, a Dione, Renata Martins, uma galera que... O Marcos Carvalho, Eduardo Carvalho, que estão aí, Paulo Vieira, que é um cara que fala da gente, é dos nossos, e eu queria também indicar para a gente ouvir o Mano a Mano da Sueli Carneiro, que se eu pudesse, eu daria aqui o play para a gente ouvir. A gente está aqui, ainda não quer dizer os pretos no topo, ainda não é a favela venceu. O nosso individual aqui não dá para a gente tratar como coletivo, mas precisamos lutar ainda, mas já começamos, e eu acho que agora não tem volta, e estamos juntos, vamos nessa, gente. Não tem como não falar do seu Milton, diretor, ator, e tem uma lembrança maravilhosa, que é eu, ele e Paulo Lins, em Cabo Verde. Você lembra disso, Paulo? Zósimo Bulbo, Zósimo Bulbo, Milton Gonçalves e Paulo Lins, em Cabo Verde. Foram 15 dias incríveis. Mas eu queria lembrar, acho que mais ou menos há 21 anos, 20 anos, talvez, eu publiquei um manifesto chamado Dogma Feijoada, e que foi fruto de um estudo na Universidade de São Paulo, na USP. Dá um Google depois aí, né? Dogma Feijoada. E a gente fez uma roda de debate. E, nessa roda de debate, tinha um moço, e esse moço, sempre, para mim, foi um exemplo de trabalhador, cara que muitas vezes faz o trabalho silencioso, raramente se fala dele. Paulo falou dele aqui hoje, que é aquele moço do cabelo descolorido que está ali atrás, chamado Jorge do Espírito Santo. E ele estava no MIS há 20 anos, né? E sempre esse trabalhador incansável, sempre muito silencioso no que faz, e sempre esse exemplo, para mim, muito forte, viu? Viu, Jorjão? Jorge do Espírito Santo, olha que nome também, né? Aí já vem com tudo, né? Com cavalo, com dragão, né? Vem com tudo. É isso, essas referências dessas entidades que já se foram, esses trabalhadores do entretenimento, do audiovisual, e nossos companheiros e companheiras do dia a dia no Quilombo de Curicica, também conhecido como Estúdios Globo. É isso. Muito obrigada por tudo. Assim como eu falei no começo, vocês são referências para mim, me fortalecem. Assim como você escondeu o seu cantor dentro de um dragão para conseguir se libertar, eu, mesmo querendo ser apresentadora, me escondi atrás de uma câmera fotográfica por muito tempo, até que alguém me olhasse, me convidasse, que foi o Caco Barcelos, e me trouxesse para cá e me colocasse diante da câmera. E aí eu estou aqui, servindo também como inspiração para que outras meninas e outros meninos negros acreditem. Então, essa criação do imaginário, né, hoje está no entretenimento, mas acreditando que a comunicação, de todas as formas, podem construir uma história melhor para nós.
para que a gente naturalize também as nossas alegrias, as nossas existências. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Negritudes 22. Viva as narrativas pretas. Narrativas pretas vivas.